Em menos de 15 dias, investigadores da Polícia Civil da Delegacia da Mulher aqui na cidade de Bacabal conseguiu tirar de circulação Josivan Gomes dos Santos, de 30 anos, morador do bairro Vila Jurandir. O mesmo é suspeito de ter praticado abuso contra crianças aqui em nossa cidade de Bacabal. Crianças essa na idade de 6 a 11 anos de idade. A delegada Fernanda Chaves deu todos os detalhes da prisão de Josivan Gomes dos Santos. Havia na cidade de Bacabal um sujeito que vinha cometendo vários delitos da mesma forma, no mesmo local, e crimes graves, crimes bárbaros, estupros à criança. As vítimas tinham entre 6 e 11 anos. Essa pessoa, ela tinha as características físicas dela, mas não tinha nome, não tinha passagem pela polícia. Quando a primeira vítima procurou a polícia, ela nos informou o fato, que ela estava em casa, quando uma pessoa branca, de olho castanho esverdeado, de boné, numa bicicleta preta, uma parte vermelha, parou e disse que ia se mudar, ia ser vizinho dela e perguntou se ela não queria ajudar a limpar a casa. Ela é irmã dela. Ela concordou, ele deixou a irmã mais velha na porta da casa esperando para abrir a casa para limpar e levou a vítima e um menor irmão da vítima até um supermercado para fazer compras para a possível mudança. Ele entrou no supermercado com a vítima e eu acredito que ao perceber que o supermercado tinha sistema de câmeras, saiu e evadiu-se do lugar. Depois ele abandonou, pediu que a criança, o menor, ficasse num bar, que supostamente seria um cunhado dele que levaria de volta, é uma mentira, foi uma história cobertura, e levou a criança, a menor de 11 anos, até um matagal próximo à BR. Chegando lá, ele abusou sexualmente da criança, a criança pediu para retornar, e ele abusou sexualmente da criança e inclusive tinha um buraco e ele disse que era para a criança pegar uma foice, uma enxada, porque ia cavar, ia matar ela e enterrar ela lá. Nisso a criança conseguiu ir para pegar essa enxada, saiu correndo e escapou. No percurso, como ele estava com a história de dizer que ia se mudar, ele parou tanto na frente dos vizinhos e pediu água. Ei, eu estou me mudando, você pode me dar um copo d'água? Depois ele foi numa outra pessoa e pediu, olha, eu queria alugar um caminhão para mudança, você pode alugar o seu caminhão para mim? E a pessoa até chegou e disse, olha, infelizmente o caminhão hoje está ocupado. Então ele trabalha, e os crimes sempre são no mesmo horário, no entorno entre 11 horas e 1 hora da tarde, e ele não tem o cuidado de preservar a imagem dele. Ele cria uma ideia, cria uma história, como ele criou essa história da mudança, e ele aparece livremente com a criança pedalando, tanto que os vizinhos não estranharam. Achavam que era o vizinho novo e a menina só ia até o supermercado. Então ele foi visto pela vizinhança. Cada vítima ele criava uma história diferente, né, delegada? No dia 16 ele criou essa história. Agora na terça-feira, agora dia 6, qual foi a história que ele criou para outra vítima que ele acabou abusando aqui na cidade de Bacabal? Para cada situação ele observava crianças vulneráveis que estão sozinhas, que estão mais fáceis de serem ludibriadas, criava uma história. Dia 6, terça-feira, por volta também de 11 horas da manhã, uma menor de 6 anos de idade tinha ido da sua casa até uma mercearia próxima comprar ração para cachorro. E aí ele parou para a criança e disse, olha, sobe, eu sou amigo da tua mãe, eu vou te dar carona para casa de volta e no caminho a gente vai parar para pegar manga rosa. E isso ele levou a criança. Ao levar a criança, ele levou a criança para as proximidades do Jardim Valéria, por trás do Jardim Valéria, no mesmo matagal onde abusou da criança, e da mesma forma, depois de abusar sexualmente da criança, ele mandou que a criança pegasse a enxada porque ele ia matar a criança e iria enterrar. Essa criança saiu chorando para pegar a enxada, correu e saiu na rua. Ao sair na rua, um casal vinha passando, prestou socorro e trouxe para a delegacia, certo? Então, todos os crimes, o que é que acontece? O que é que temos aqui? Uma pessoa que age da mesma forma, que não esconde o rosto e que no mesmo local, ele sempre atuava nas proximidades por trás do Jardim Valéria ou atravessando a BR, mas sempre na mesma proximidade. Diante do primeiro fato, do dia 16 de setembro, quando ele pega a criança e entra no supermercado, como não havia mais a situação de flagrante, então não poderia prender uma pessoa sem situação em flagrante,
nós adquirimos as imagens de circuito da câmera do supermercado, onde ele aparece com a menor, certo? Com as características físicas, nós pedimos a prisão preventiva, porque o Código de Processo Penal ele permite que seja decretada a prisão preventiva com base nas características físicas. Foi decretada a prisão, foi ouvida uma promotora, o juiz decretou a prisão e em posse de um mandado de prisão preventiva, nós, a Polícia Civil de Bacabal, saímos à procura desse cidadão. Fizemos um trabalho minucioso, a partir dessas fotos, a gente saiu pela cidade, pela rua mesmo, abordando todo mundo, mostrando a foto, perguntando se conhecia. Por quê? Porque esse indivíduo ele não tem passagem pela polícia, ele não tem um apelido, ele não é conhecido. Então foi um trabalho meticuloso, sempre com a foto, de lugar em local, perguntando se alguém tinha visto, se alguém conhecia. Felizmente ontem, por volta de meio-dia, uma dessas pessoas que a gente abordou e mostrou a foto chegou e disse: doutora, eu vi a pessoa que a senhora me mostrou. A pessoa com cabelo raspado curto, preto, olhos castanhos, na bicicleta preta com vermelho, igual a senhora disse, boné. Eu segui ele, vi onde era a casa dele e depois vim aqui lhe falar. Montamos 2 equipes, fomos até o local e realmente tinha essa pessoa. Aí se perguntar: doutora Fernanda, a senhora prendeu uma pessoa só com base nas características físicas? Não. Eu trouxe eu peguei fotos de várias pessoas, mostrei para as crianças, todas as vítimas reconheceram o senhor Josivan como autor. Inclusive, uma das vítimas, quando eu conversava com ela, perguntei se a pessoa tinha alguma tatuagem. Ele disse sim, que tinha uma tatuagem de coração, desenho um coração vermelho, com a parte escrita no meio e uma escrita na vertical. Então, todas as crianças que foram vítimas reconhecem ele. Temos aqui na delegacia uma sala espelho, foi colocado ele mais outras pessoas, e as crianças apontaram para ele, reconhecem tanto ele visualmente, como reconhecem a voz, como reconhecem as tatuagens, a tatuagem no braço direito dele, como reconhecem também, inclusive a criança da terça-feira começou a chorar, porque inclusive era o mesmo boné que ele tinha usado quando ele abusou dela e a mesma bicicleta que ele usou para abusar de todas as crianças. Então, temos reconhecimento facial, reconhecimento de voz, reconhecimento de tatuagem, reconhecimento da bicicleta, reconhecimento do boné, o chinelo. E, além disso, a te perguntar: doutora, são crianças, são vítimas. Elas, melhores do que ninguém, conhecem ele. Mas ele tem uma confiança tão grande que ele foi na casa, por exemplo, nessa história que ele disse que ia se mudar ao lado, ele foi até uma vizinha e pediu água, ele foi até outro, perguntou se tinha um caminhão para alugar. Eu trouxe todos esses adultos, mostrei pessoalmente para ele, e todos os adultos reconheceram. Não havia dúvida por parte dos adultos, não havia dúvida por parte de nenhuma das vítimas de que a pessoa de Josivan foi a pessoa que cometeu o abuso e de que a pessoa de Josivan foi a pessoa que estava com a menor no momento que os vizinhos viram. Então, eu tenho 10 reconhecimentos desta pessoa. Então, a prisão dele foi efetuada a partir de uma decretação da prisão preventiva e ele foi reconhecido por todas as vítimas e por mais 4 testemunhas que viram ele com a vítima na bicicleta e não suspeitavam que ele era um estuprador. Ou seja, menos de 20 dias ele acabou abusando de 2 crianças aqui em nossa cidade de Bacabal. Se a Polícia Civil não tivesse efetuado a prisão do Josivan Gomes dos Santos, de 30 anos, outras vítimas poderiam acontecer aqui na cidade de Bacabal, doutora? Com certeza. O modo que ele fazia era sempre o mesmo. Era aproximadamente a cada 10 dias, 15 dias, era sempre no mesmo horário. Eu acredito tratar-se de uma pessoa com psicopatia mesmo. Pelo modo que ele trata, ele é muito frio, ele não se desesperou em nenhum momento da prisão, só disse que não era ele, ficou um pouco frio. Foi acompanhado todo o interrogatório foi acompanhado por 2 advogados, ele está muito bem assistido, a prisão foi feita regularmente, foi devidamente comunicada no prazo, eu tenho 10 dias para relatar, vai ser relatado no prazo. E eu digo mais, eu peço que, se alguém foi vítima dele, que por favor compareça à delegacia e preste o depoimento, porque eu temo que hajam mais vítimas
tenha ocorrido mais vítimas, mas que essas vítimas não tiveram coragem de chegar até a delegacia para contar o ocorrido. Como foi o comportamento dele durante o seu depoimento, na sua presença aqui na Delegacia da Mulher, doutora? Olha, o tempo todo ele se portou bem, calmo, tranquilo, disse simplesmente que não foi ele, que ele trabalha ao lado no Jardim Valéria mesmo, no próprio Jardim Valéria, que foi a imediação de onde os crimes aconteceram, que o tempo todo ele foi muito calmo, muito sereno, muito tranquilo, que não é o comportamento comum de interrogados que são inocentes. A prisão dele foi efetuada em qual bairro aqui na cidade, doutor? Ele foi preso na Vila Jurandir Lago. Agora, a grande pergunta que fica na sociedade bacabalense, que está assistindo nesse momento a nossa programação na TV Difusora, doutora, será se vai ser revogada a prisão dele, do Josivan Gomes, doutora? Olha, o trabalho da Polícia Civil, como eu expliquei, judicial, eu tenho uma decretação de prisão preventiva, eu tenho 10 dias a partir de ontem para relatar, e aí vai para a promotoria, vai para o Ministério Público, que vai decidir se vai indiciar ou não, se vai denunciar ou não, e vai para o juiz que vai julgar ou não. Essa decisão, se vai ser revogada ou não, não compete a mim como delegada, e sim ao judiciário. Isso é uma decisão que não parte de mim. O trabalho da Polícia Civil de Bacabal foi efetuado e termina assim que eu relatar, concluir o inquérito. Chegou a informação para a nossa equipe de reportagem, doutora, que ele teria chegado de São Paulo há 2 anos. Essa informação chegou também à Polícia Civil? Sim, ele mesmo, no interrogatório dele, ele disse que morou em São Paulo e há 2 anos ele retornou para Bacabal por questões familiares. Ele não diz nenhum motivo. Ele é uma pessoa que não tem passagem pela polícia, ele não tem apelido, por hora ele não tinha nenhuma, um cidadão comum. É um cidadão que não levantaria suspeitas nenhuma. No caso das crianças, ele preferia mulher ou homem, doutor? Mulheres. As vítimas que apareceram na delegacia foram mulheres. Ele já está à disposição da justiça num presídio daqui da cidade, doutor? Sim, ele foi encaminhado para o presídio de Bacabal. Certo? Ele não se conta nessa delegacia, ele foi devidamente encaminhado ao presídio. A respeito de todas as acusações, o que ele chegou a falar em seu depoimento? Que não cometeu nenhum crime, que não cometeu nenhum delito, que nunca abusou de nenhuma criança. Ele se resumiu a falar isso.